Mais uma vez, paz e bênção. Boa noite. Quando a gente se depara com essa palavra, escandalizou, Jesus escandalizou, a gente parece assim, uma palavra pesada, né, para se referir à pessoa de Jesus. Porque a gente conhece e entende Jesus como amor, como justiça, como verdade, né, como paz. Mas quando a gente ouve essa palavra de Jesus escandalizou, a gente fica até chocado, né? E o tema da lição que nós vamos estar estudando hoje é a lição número 9 do livro. Nós estamos estudando o livro A Isca de Satanás, e o tema de hoje dessa lição é Jesus e as ofensas. Jesus e as ofensas. Então, irmãos, hoje nós vamos estar dividindo a nossa lição em 6 partes, e cada uma dessas partes vai ser um irmão que vai estar falando. Eu vou estar falando aqui a primeira parte, e para começar, nós vamos estar lendo o versículo que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 6 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui eu li o versículo 9. Então, aqui a palavra de Deus, quando fala aqui, no versículo 8, que a pedra que os construtores rejeitaram, era o versículo 7, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, no versículo 8 ainda, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Então, quando nós lemos esse versículo da palavra de Deus, bem aqui no início do nosso livro, hoje, o significado da palavra crer, por exemplo, a palavra crer, o significado da palavra crer tem sido enfraquecido nos dias de hoje. Por que isso tem sido enfraquecido? Porque hoje, quando se fala em crer, alguém pode perguntar, de repente você pode perguntar para uma outra pessoa: você crê em Jesus? A pessoa diz: eu creio. Só que esse crer, que a pessoa muitas vezes diz que crê, é uma forma de ela dizer: eu acredito. Eu acredito. E nós sabemos que a palavra crer e o crer, entre o crer e o acreditar, tem uma diferença muito grande. É como se fosse a pessoa dizer uma certa vez: eu escuto ou eu ouço. Escutar uma coisa é diferente de ouvir. É a mesma coisa que nós podemos ver, crer e acreditar. Então, hoje, essa palavra crer, ela tem tomado assim, um sentido, ou muito, de uma certa forma, tem sido enfraquecido, né? Porque quando nós cremos realmente na pessoa de Jesus Cristo, nós passamos a confiar nele, a cumprir com seus propósitos, a obedecer a sua palavra. Então, isso é a força que tem a palavra crer, é viver, é praticar realmente aquilo que a gente crê. Então, quando Jesus estava se referindo aqui nesse texto quando Pedro falou que a pedra que os construtores rejeitaram, ela veio a ser a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular, o apóstolo Pedro ele estava falando que Jesus Cristo veio para os que eram seus. Em um determinado versículo lá em Mateus diz que Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam, não é isso? Quem eram os seus? Quem eram aqueles que não receberam Jesus? O próprio povo dele, o povo de Israel, o povo, os judeus, né? O povo de Israel, o povo da nação santa, como o próprio apóstolo Pedro aqui ele fala no seu livro, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse povo, eles rejeitaram Jesus. Então, porque Jesus, ele veio quando ele veio, como nós falamos aqui, Jesus ele veio contrariar tudo aquilo que estava indo na contramão da verdade da palavra de Deus. Então, os fariseus, quando eles pregavam a palavra, ou seja, quando eles ensinavam, muitas vezes o ensino dos fariseus era de uma certa forma para que eles pudessem se promover, para que eles pudessem ser vistos,
né, para que eles pudessem aparecer. Nós lembramos aqui daquela oração, né, quando duas pessoas estavam orando, a palavra de Deus diz, e existia lá um samaritano e um sacerdote, né? Então aquela pessoa, ele orava e dizia: Senhor, eu não sou como esse homem, né? Como esse samaritano, como essa pessoa, que eu jejuo, eu oro, eu faço minhas preces, eu estudo. E então ele estava se exaltando. E a palavra de Deus diz que o outro nem sequer levantava a cabeça e dizia: Senhor, se propício a mim, pecador. Veja bem a diferença. Era isso que os fariseus da época, eles estavam fazendo. Então, quando Jesus estava aqui, ele confrontava essas pessoas porque eles queriam se aparecer. Eles queriam, de uma certa forma, se autopromover. Achavam que eles eram melhores do que os outros. Achavam que eles sabiam mais das Escrituras, né? Porque realmente eles eram estudiosos das Escrituras. E realmente eles conheciam, só que eles não viviam aquilo que eles conheciam, aquilo que eles praticavam. Eles não praticavam aquilo que eles sabiam o que era certo. Então Jesus, uma certa forma, de uma certa vez, Jesus chamou eles de hipócritas, né? Chamou eles de hipócritas, porque eles falavam coisas que não viviam realmente. Eles diziam ser uma coisa, mas eles não praticavam. A palavra de Deus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. João 5, versículo 39, fala esse versículo. Então Jesus confrontava os fariseus justamente porque eles queriam ser melhor do que todo mundo. Então Jesus disse assim: olha, o que Jesus confrontava os fariseus? Aqui no livro diz: este mesmo Jesus também denunciou os fariseus pela sua justiça própria. Os fariseus achavam que eles tinham justiça própria, que eles eram melhor do que todos as outras pessoas. Então, Jesus chamou eles de raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Veja bem, por que aqui a palavra ofensa, né? As pessoas, né, os fariseus que ouviam Jesus falar aquilo, eles ficavam totalmente ofendidos, porque ia na contramão daquilo que eles achavam, daquilo que eles pensavam. Então eles se ofendiam quando Jesus confrontava, que a ofensa que nós estamos falando aqui, que Jesus fazia, não era aquela ofensa de magoar as pessoas, de ferir ou colocar a pessoa para baixo. A ofensa aqui, que a palavra que se refere a respeito de Jesus, é uma ofensa para que as pessoas possam se acordar, para que as pessoas possam melhorar, para que as pessoas possam sair daquela vida que ela acha que é melhor do que os outros e possam realmente viver uma vida que venha agradar a Deus. Então Jesus, ele confrontou aqui os fariseus da época e ele chamou eles de raça de víboras, e ele disse também, ele virou a mesa dos cambistas, Jesus, né? Teve um certo momento que Jesus, ele foi ao templo e ele viu aquelas pessoas vendendo ali, fazendo da casa de Deus ali, do pátio ali, fazendo comércio, e Jesus realmente ficou muito furioso, ficou muito zangado com aquilo, e a Bíblia fala que ele virou ali a mesa dos cambistas no templo e expulsou-os dali, porque Jesus, ele não compactuava com o erro. Então toda vez que a gente vê Jesus escandalizando alguém, é justamente para a melhoria daquela pessoa. Jesus sabia que a casa do Pai, o templo, era um lugar de adoração e não um lugar de comércio. Então foi por isso que Jesus, ele derrubou a mesa dos cambistas. E ele disse ao homem que queria enterrar o seu pai, antes de segui-lo, o homem disse: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Jesus, porém, disse: tu, porém, vai e prega o reino de Deus, né? Então as pessoas muitas vezes elas querem fazer primeiramente as suas coisas, né? A palavra de Deus diz que nós devemos primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas Jesus aqui confrontava as pessoas: não, olha, primeiramente tu vem e segue-me, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. As pessoas se escandalizavam, se ofendiam, né? Se ofendiam com essa palavra de Jesus, mas sempre a palavra de Jesus ali era para que as pessoas realmente pudessem melhorar. Irmãos, eu agradeço aqui a oportunidade. Olha, é um estudo muito profundo. A gente só temos aqui 5 a 7 minutos, né, Domingo? Cada pessoa, né? O meus 7 já foi faz tempo. Então, eu agradeço a oportunidade, mas no momento,
Com certeza, a gente tiver um tempo maior, a gente vai poder explicar melhor isso. Então, eu só estava fazendo ainda a introdução, né, do assunto. Mas tudo bem, acabou, vamos respeitar o tempo. Vou passar para o Domingos novamente, que vai chamar o próximo. Regilson, verdade, eu quero te agradecer, porque é o seguinte, as pessoas ficaram, né, fixadas, porque é uma história muito bonita, e você contou divinamente bem, tá? Realmente, quando você estava começando, que as pessoas estavam querendo, mas como hoje é apenas um pequeno resumo de tudo, eu acho que foi muito bom, tá? Vamos para o segundo, que vai ser: Jesus escandalizou pessoas de sua própria cidade, tá? Natanael, Jesus escandalizou pessoas de sua própria cidade natal. Boa noite, irmão, paz e bênção a todos. Eu vou ministrar aqui um pouco em rápidas palavras. Jesus escandalizou as pessoas da sua própria terra natal, né? O texto, a ênfase do texto está em Mateus 13, do 55 ao 57, né? Os irmãos acompanhar um pouco aí, que fala o seguinte, para não perder tempo, né? Não é este o filho do carpinteiro, né? Faz uma pergunta, né? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós a sua irmã? De onde lhe vem, pois, tudo isso, né? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, né? Na sua casa, né? Aqui fala um pouquinho, né? Ele fala também em Mateus 11, 6, fala: bem-aventurado aquele que não vê em mim motivo de tropeço, né? Então, quando Jesus confrontava as pessoas com a verdade, né, seria como motivo de tropeço, né? Porque as pessoas não tinham fé, né? Então, as pessoas da sinagoga, os fariseus da época, né, se diziam muito entendidos da palavra, porque conheciam tudo, né? Então ele menosprezava as pessoas humildes, né? Porque Jesus, quando ele quer usar uma pessoa, ele não precisa usar uma pessoa letrada, ele usa qualquer um, usa o irmão, usa você, qualquer um de nós aqui. Não precisa de conhecimento filosófico, digamos assim, né? Então o Espírito de Deus, ele se move em pessoas humildes, em pessoas que são humildes de coração, independente da pessoa ter dinheiro, independente da pessoa ter conhecimento ou não. Deus, ele usa dessa forma, né? Então ele fala mais ou menos assim, né? E ele aqui no livro, aqui na página 132, né, ele fala assim: você consegue ouvir esses homens e mulheres, né, de Nazaré dizendo: quem ele pensa que é, com essa autoridade, né? Então as pessoas soberbas, né, ficaram confrontando Jesus. Como é que Jesus, filho de Maria, filho de um carpinteiro, nasceu entre nós aqui, né? Quem ele pensa que é, para ter tanto conhecimento, tanta sabedoria? As pessoas ficaram escandalizadas, né, por ele falar assim, ter tanto conhecimento, né? E muitas das vezes, quando conhecemos pessoas ao nosso redor, nós não damos valor, porque são pessoas que nós conhecemos. É o Zé, que é fulano, é cicrano, porque às vezes a pessoa quer trazer uma mensagem da palavra de Deus, e nós estamos cegos, não queremos ouvir. E isso é que acontece nos dias atuais, né? Então Jesus, ele confrontou essas pessoas que estavam escandalizadas por não abrir seus corações para o conhecimento da palavra, né? Nesse sentido, né? Então Jesus, todo o tempo, ele não fez concessão com a verdade, né? Muitos fazem isso, né? Com medo de perder alguém da igreja, um irmão importante, né? E nós temos que falar a verdade, né? Aqui na página 141 do livro, ele fala assim: Jesus ofendeu algumas pessoas por obedecer o seu pai, mas nunca causou uma ofensa para defender seus próprios direitos, né? Ou seja, seus próprios interesses, né? Jesus veio para falar de Deus, da mensagem, da cruz, etc., né? Mas não veio para falar de si próprio, ele veio amando do Pai, para falar uma missão que Deus jogou para ele, otorgou para ele, né? Mas quando ele veio, não foi fácil, na sua própria pátria, na sua terra natal, não foi fácil, né? E as pessoas o julgavam, né, por ele ser filho de um carpinteiro, por ele ser José, um homem simples, né? Mas tinha pureza de coração, né? Jesus não poderia nascer uma mulher qualquer, né? Maria não era uma mulher qualquer, né? Então, foi isso que aconteceu, né? E fala aqui também, né? Jesus é a pedra principal, né, da esquina. Jesus é a base de sustentação e o alicerce de todas as pedras, né? Viva na casa espiritual, né?
Nas construções antigas, a pedra da esquina era a primeira a ser colocada, né, sobre a fundação, né, e só depois todas as outras eram alinhadas a ela, né? Quer dizer, nós temos que ser alinhados, né, através de Jesus, através da palavra, né? E essas pedras que são alinhadas significam cada um de nós aqui, né? E essa pedra fundamental, a principal, que é Jesus, né? O ser humano está num processo de construção, né, constante. Sendo assim, já que somos parte da casa de Deus, o nosso olhar deve estar voltado para essa pedra, né? Está em Hebreus 12, 2, né? Então é isso, meus irmãos. Eu creio que muitas das vezes nós não damos importância, né, na palavra, no que Deus tem para oferecer, junto que Deus mostrou muitas das vezes em algumas situações, e outras vezes nós não queremos dar ouvido, né, porque vou achar que a pessoa é tão insignificante, é simples demais. Deus, quando Ele vem com a palavra, Ele vem para nos ensinar o que nós podemos ouvir, não o que nós queremos, mas o que tem que ser falado através da palavra, né? Então é isso mesmo, que eu espero tenham falado um pouco sobre a ofensa, né? É isso aí. Muito bem explicado, olha lá, Nathalie. Realmente, Natanael, foi muito bem explicado, tá? Muito bem explicado mesmo. Agora nós vamos falar sobre Jesus escandalizou membros de sua própria família. Mas quem vai explicar isso é o Marcos Chaparro. Paz e bênção, irmãos. Amém. Jesus escandalizou os membros da sua própria família, né? Como o Domingos falou, né? Olha o seguinte, Jesus tinha acabado de escolher os seus 12 discípulos. Tinha acabado de escolher, tá? Então, certo momento ele estava em uma casa, os discípulos chegaram, né? Aliás, a multidão, né? Chegava aquela multidão ao redor de Jesus, e aquelas pessoas chegaram, e às vezes Jesus não tinha tempo nem de comer, ele nem os discípulos, porque era muita gente, o povo estava sedento da palavra, né? Sedento também de pão às vezes, né? Sedento da palavra, sedento de cura muitas vezes. E aí eu queria que passasse aí Marcos 3, 20 a 21, se for possível. Tá. Então, como eu falei, tá? Certo dia Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Tá? Aí o que aconteceu? A família dele ficou preocupada, né? Meu filhinho, né? Jesus está sofrendo, né? Os irmãos ficaram preocupados. Ele deve estar doido. Pensaram assim. Como dizer assim, eles foram até lá. Agora eu quero 31 a 35 também, por favor. Tá, então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Eles foram tentar chamar Jesus, deter Jesus, né? Dizer assim, pô, o que tu está fazendo aí? Né? Se escandalizaram com o próprio filho, com o próprio irmão, né? Então eles foram lá para deter Jesus. Assim, mais ou menos como Pedro falou, quando Jesus falou que ele ia morrer, né? Aí Pedro falou, não, de modo algum, Senhor, isso não vai te acontecer. De modo algum. Então, o povo estava preocupado com ele, os irmãos, a mãe e os irmãos estavam preocupados com a pessoa, o ser humano Jesus. Só que Jesus tinha um pai no céu, e ele veio para fazer a obra do pai. Ele não veio para fazer uma obra terrena. Então, ele foi rejeitado por aqueles que eram próximos dele, que eram a sua família, né? Tá, ele não estava preocupado porque ele estava obedecendo ao pai. Hoje, muitas pessoas não seguem Jesus com medo de ofender os seus familiares, o seu cônjuge, né, esposa, marido, ou seus familiares. Ficam com medo e não seguem Jesus por isso, né? Com medo de ofender os parentes, né? O autor do livro, ele conta aqui uma história que ele era católico, ele nasceu em um lar católico. E ele teve vários embates. Quando ele se converteu, e normalmente acontece isso, né? Quando a pessoa se converte, ela fica querendo salvar todo mundo. Quer salvar o pai, a mãe, os irmãos, né? Fica querendo... Ele encontrou um tesouro, na verdade, né? O crente, o novo convertido. Ele encontrou um tesouro. E ele quer
que todo mundo encontra esse tesouro. Então, ele, né, às vezes ele vai com toda aquela vontade, e às vezes até ele fere as pessoas, né, porque as pessoas ficam pensando que ele endoidou, na verdade. Né? E o novo convertido é assim né? Ele nasceu de novo e todo mundo permanece da mesma forma, e ele mudou. Ele é outra pessoa, é uma nova criatura. Né? Então, ele diz assim, o autor do livro, ele passou por isso também. Mas, no final, ele preferiu seguir Jesus. Preferiu seguir Jesus, porque era o plano do Pai para ele. Né? E eu lembro também, quando eu me converti, também era católico. Quando eu me converti, eu ia para as missas, ia para novenas, e quando eu me converti, eu fiquei assim, eu não parei de ir para a missa, mas também não fui para a igreja, eu fiquei em casa, a minha cabeça, assim, eu fiquei numa crise existencial, eu não ia para lugar nenhum, eu fiquei trancado dentro de casa, e eu lembro que a minha mãe, muito católica, super católica, teve um dia que ela chegou comigo e disse assim, Marcos, o que tu está fazendo aqui? Tu fica em casa trancado o dia todo, não vai mais para a igreja, não vai mais para a missa, vai procurar uma igreja, nem que seja uma igreja de crente. Aí, minha mãe católica, aí eu fui, né? Estou aqui até hoje, né? Graças a Deus. Então, assim, hoje eles me dão apoio, né? Toda a minha família, claro que me dá apoio hoje em dia, como está dando apoio para o escritor do livro aqui. 2 minutos. Então, a mãe e os irmãos de Jesus, na verdade, eles foram salvos. Primeiro, eles queriam deter Jesus, né? Mas depois, eles foram salvos. Tanto que o autor do livro diz que eles estavam lá no dia de Pentecostes, eles estavam presentes. A mãe, os irmãos de Jesus, todos se converteram também, né? Aceitaram Jesus. Então, qual é a moral da história aqui? A moral da história. Se nós fizermos concessões ao que Deus nos diz, para agradarmos a outras pessoas, desagradando ao plano de Deus, nós vamos perder a bênção de Deus. Resultado, e também vamos impedir que eles sejam salvos, que os nossos parentes, né, nossos parentes mais próximos sejam salvos, porque a gente vai preferir, não é bom nem para nós, nem para os familiares. Então, se nós fizermos o plano terreno, nós vamos perder a bênção de Deus e eles também vão perder a salvação que eles poderiam ter, né? Se nós fizermos a vontade de Deus. Então, essa é a palavra, a moral da história. É nós seguirmos o que Jesus fez. Ele veio para cumprir uma missão, para morrer por nós. Foi exatamente por isso que ele repreendeu Pedro, porque Pedro, naquele momento, estava sendo instrumento do diabo, né? Ele disse assim, de modo nenhum, Senhor, isso não te acontecerá. Mas ele disse assim, logo depois, ele restaurou a vida de Pedro, né? E Pedro se tornou uma coluna das colunas da igreja de Deus. Amém. Parabéns, Marcos.